Leitura intuitiva para saber o que está bloqueando o seu poder pessoal, a sua prosperidade. Aqui temos o diamante, a pedra 1, né? Esse formatozinho de diamante. E esse cristalzinho aqui que eu esqueci o nome dele, ó. Veja qual você se conecta mais. Número 1, o diamante. Número 2, esse cristal aqui, transparente. E boa leitura, vamos lá. Vou embaralhar o deck primeiro para depois voltar, para não ficar tão longo o vídeo, tá? Vamos lá, decks embaralhados. Quem se conectou com o diamante, que é a primeira opção, eu vou usar o oráculo da deusa e o tarô, tá? Qual a energia dessa pessoa que vai se conectar com a opção número 1, oráculo? Qual a energia dela? Maternidade. Nossa, mas você é muito maternal. Você é uma pessoa que gosta muito de cuidar dos outros. Porque, além de sair Isis, a rainha da maternidade aqui, a deusa da maternidade, ainda saiu Iemanjá no fundo do deck. São duas deusas que elas têm essa questão do cuidar, do nutrir, do querer, é a mãezona, né, da história aqui. E veio muito essa energia para você. Só que quando a gente tem essa questão de cuidar muito do outro, a gente acaba esquecendo da gente. Porque a gente se sente bem cuidando do outro. Só que nesse cuidar, nesse zelar, a gente se preocupa com todo mundo e esquece de se preocupar com a gente primeiro. Aqui já é o primeiro ponto de você, que você pode estar aí se negligenciando para cuidar do outro. Aqui vem muito essa questão da maternidade, da entrega, do eu faço, eu sei o que é melhor para todo mundo, tá? Mas e para você, o que é melhor? Será que você sabe? O que é que tá bloqueando o poder pessoal dessa pessoa que se conectou? O que é que tá bloqueando? O que está bloqueando? Ai, meu Deus, eu vou começar a gravar da coceira do meu nariz. Ai, gente, sinceramente, se você escolher essa opção e você não tem essa característica de cuidar muito das outras, de se preocupar muito, de querer cuidar, de querer resolver o problema de todo mundo, essa tiragem não é pra você. Essa tiragem realmente é pra quem é muito mãezona de todo mundo, quer cuidar de todo mundo, e isso tá muito desregulado na sua vida. E quando a gente mais tenta cuidar do outro e não cuidar da gente, não ter o nosso tempo, não ter o nosso lazer, não ter o nosso autocuidado, a gente acaba se sobrecarregando demais. E aqui essa energia tá muito fora do controle. Você pensa muito no coletivo, no grupo, na família, nos amigos. Você precisa cuidar mais de você. Aqui é bem esse o recado. Não tem nem muito o que falar. É uma pessoa que precisa cuidar mais de você, ter tempo para você, deixar de se sobrecarregar. Você tá sobrecarregada. Uma pessoa sobrecarregada, ela bloqueia o poder pessoal dela, o magnetismo, e isso bloqueia a nossa prosperidade também. O que essa pessoa tem que fazer, apesar que já tá claro, né, o que tem que fazer? O que essa pessoa precisa fazer para resolver isso? Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Qual o primeiro passo? Nossa, gente, pelo amor de Deus. É exatamente isso. Você precisa olhar mais para o seu brilho pessoal, você precisa olhar mais para você. Tá tudo muito destemperado aqui, muito desequilibrado. O dar e o receber tá muito desequilibrado.
O autocuidado também pode ser você olhar para sua espiritualidade, tá? O autocuidado não é só sobre skincare, não, gente. Você também tá sendo injusta, mas não é a injustiça com o outro, é a injustiça com você. Para de ser injusta com você. Traz esse imperador. O imperador, ele governa, mas ele cuida dele antes. E é exatamente isso que desde a primeira carta está falando. Desde as primeiras cartas. De alguém que está se negligenciando para cuidar do outro. O imperador, ele não é assim. E é isso que você tem que fazer. Você está sendo injusta com você mesma. Às vezes a gente quer ser muito justo com todo mundo e acaba trazendo a injustiça pra gente. Por quê? Quantas vezes a gente acha assim, não, mas se eu não fizer, ninguém faz. Faz, meu amor. Faz. E eu vou dar um exemplo aqui bem pesado até. Sabe por que faz? Porque quando chegar no dia de Deus falar assim, ó, chega, vem pra cá, que deu, acabou aí pra tu. O povo vai se virar do mesmo jeito. O povo vai dar seus pulos. Lógico, se você tem uma criança, um filho pequeno, menor de idade, né? Eu sei que existem pessoas que cuidam de pessoas doentes, tudo isso, sim, eu sei. Mas entenda que se você não se priorizar, você não vai estar aqui para cuidar dessas pessoas. Às vezes, dizer não é o maior ato de amor que a gente pode fazer pelo outro e por nós mesmos. Falar não pro outro, às vezes, é a melhor ato de amor. Vamos tirar um oráculo aqui para finalizar. Tá. Peraí, vou ter que fazer mais uma pergunta. O que acontece depois que essa pessoa se prioriza mais? O que vai acontecer depois que essa pessoa se prioriza mais? O que vai acontecer? A pessoa prioriza mais. Quando ela começar a se priorizar, o que acontece? Aí agora a justiça caiu bonitinho, ó. Não caiu invertido, não caiu como bloqueio. Você vai, finalmente, sem se sentir justa com você mesma. Você vai sentir, ah tá, isso daqui é a verdadeira justiça. Porque eu faço pelo outro tudo, menos a parte dele. E isso é maturidade e ajuda a outra pessoa a ter maturidade também. Uma vida mais leve. Gente, não liga pra minha unha, não é porque eu não tive tempo realmente de fazer. Vou fazer ela hoje. Aí sim você vai ter tempo pra festejar, estrutura pra festejar. Você não tá tendo essa... Não que não vá ter... Não que não vai ter assim... As pessoas não vão aceitar muito bem, tá? Quando você começar a se posicionar, dizer assim, gente, eu não vou fazer isso, eu não quero, não posso, eu não tô querendo, não tô disposta. As pessoas, elas vão achar ruim, vão entronchar o nariz, vão querer revidar. Como assim? Ela sempre fez tudo por mim, agora ela não tá fazendo tudo que eu quero, tudo que, né? Não tá fazendo a minha parte nas coisas. Como assim? Ela não está se anulando. Mas você vai estar muito em paz com isso. Você vai estar muito em paz. Mesmo as pessoas ali meio que atacando, você tá plena, não tá nem olhando para falar a verdade, porque você sabe que está acima dessas adversidades, acima dessas críticas. Porque você passou, quando você disse não, essa carta ela veio como bloqueio da outra vez. Você disse não e entendeu que depois que você começou a dizer não, você teve vida de verdade. Então, você lembra que você tendo vida de verdade, está se cuidando melhor. E no fundo do deck, o Rei de Paus, que fala também sobre magnetismo. Então, é exatamente isso que está faltando. Você dizer não para ter a vida que você realmente merece, mesmo que os outros falem. Tá bom? Fica com Deus, um cheiro e vamos para a opção número 2 agora. Espera terminar o tempo.
Agora, para você que se conectou com essa pedrinha número 2 aqui, esse cristal, vou continuar usando o oráculo da deusa e o tarô, tá? Qual a energia dessa pessoa que se conectou? Pessoa que se conectou com esse cristal 2, a opção número 2, qual é a energia dela? Ah, gente, não era pra eu... Não era pra eu ter tirado duas. Mas tirei. E o fundo do deck. Aqui tá a energia de uma pessoa que ela quer muito criar algo. Ela quer fazer coisas diferentes. Ela entrou com esse propósito de fazer coisas diferentes nesse ano de 2026. Ela sente essa necessidade, para falar a verdade, desde o ano passado. Mas, por mais que ela tenha inspiração, por mais que ela tenha essa vontade, esse anseio de fazer as coisas acontecerem, de iniciar algo, concluir algo, tem um medo aqui que tá te paralisando. Por mais que você tenha vontade, é como se algo te travasse. E cada vez que você tem esse medo que te trava, você sente que tá se traindo. Mesmo que de forma inconsciente você tem esse medo, essa sensação de que tá se traindo. Essa é a energia da pessoa. Tá procrastinando. Tá procrastinando. E cada vez que a gente se trai, a gente afasta o nosso poder pessoal. A gente bloqueia ele, afasta. Essa carta aqui da traição, ela fala muito sobre a gente se trair, não do outro trair. Não traição externa. Não necessariamente, mas a gente se trair. E aqui tem muita procrastinação. Vamos lá. Que essa pessoa, o que está bloqueando o poder pessoal dessa pessoa? Apesar que aqui já... O que tá... potencial vocês têm. Vocês têm potencial de fazer muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Vocês têm o fogo do iniciar. Mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, tem o medo. Pode ser o medo de dar certo, pode ser o medo de dar errado. Apesar que tá mais ter medo de dar certo. Quem você vai perder se você der certo na vida? Quem vai depender de você demais se você der certo na vida? Às vezes a pessoa não sai do canto porque se ela der certo e as coisas começarem a evoluírem, as pessoas vão se afastar. Alguma pessoa que ela ama, ou ela é dependente de alguém, a forma que aquela pessoa ama ela é cuidando financeiramente, e essa pessoa meio que vai ser desnecessária, né? E ela pode se sentir assim e acaba nutrindo isso. O que tá bloqueando o poder pessoal dessa pessoa? Bloqueando o poder pessoal, prosperidade. Exatamente isso. Você tá... O que tá é assim, primeiro, essa aqui é a carta da Rainha de Paus, que ela é o puro magnetismo. É exatamente a carta... Eu amo essa Rainha de Paus, amo. É o puro poder do magnetismo, sabe? Da mulher que faz as coisas acontecerem, independente. E está bloqueado realmente. Ela veio no bloqueio. Só para confirmar. Você sente já. Se chegou assim é porque você já entendeu que você tá bloqueado. Você sabe que precisa mais, mas tá bloqueada. E você sabe que consegue, mas... Nossa, vocês estão procrastinando muito. Mais uma. Desde o início aqui, tem muita questão de
do fogo da ação, desde a primeira carta que caiu. 3 de paus. Tá na hora de você entender que só planejar não vai te levar a canto nenhum. Você tá usando o excesso de planejamento como uma muleta. Ah, é porque eu preciso planejar mais isso, eu preciso organizar aquilo para poder ficar pronto, porque eu preciso melhorar isso. Só que você melhora no caminho. Você melhora caminhando. Às vezes, e eu digo por experiência própria, porque muitas coisas eu ficava muito assim, mas eu gosto muito de estudar. Quem gosta muito de estudar sempre acha que não sabe o suficiente. Esse é um problema de quem gosta muito de estudar. E eu percebi que quando eu comecei a colocar as coisas no mundo, os meus projetos no mundo, eu fui aprendendo mais rápido, porque na prática a teoria é outra. Você aprende colocando na prática, porque às vezes você vai estudar tanta coisa que na prática você não vai usar. E ali no dia a dia, não que eu tô falando que você tem que ser, apesar que essa aqui não é a energia de uma pessoa irresponsável com o que faz. É a energia de quem gosta muito, tem conhecimento, quer fazer, gosta do que faz, se dedica, só tem medo. Porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais medo a gente tem de parecer que não tem. É incrível isso. Como tantas pessoas faz tanto dinheiro sem saber metade do que a gente sabe, mas só pela coragem de ir lá e fazer. Então não estou dizendo para você ser irresponsável, até porque aqui não é a sua energia, mas que você saia dessa dualidade de querer dar conta, de querer que tá muito equilibrado tudo, ou que as coisas estejam perfeitas demais, ou que você tenha o suficiente ali, tudo muito controlado. Abre mão disso. Começa com o que você tem. Começa com o conhecimento que você tem. A sua mente, ela tá muito conturbada. E precisa chegar à finalização desse negócio da sua mente. 10 de espadas fala sobre uma coisa muito mental. E te machuca, porque você tem essa mesma sensação que eu falei aqui. Caramba, eu sei tanto, eu me dedico tanto, como é que eu ainda não consegui meu espaço, meu lugar ao sol ou à sombra, né? Com tanta gente aí fazendo de todo jeito, exatamente. Sabe o que me fez destravar? Porque quando eu comecei a ver assim, eu disse, eu preciso, principalmente nas leituras de tarô. Eu estudo tarô desde 2020, 2021 que eu estudo. Esse aqui foi o meu primeiro deck. E quando eu vi, eu tenho outros decks, aquele dele foi o primeiro. E eu tinha muito, apesar de conhecer assim, né, estudar, sempre tá me aprimorando, mas por não saber tudo, olha só, não tem como você saber tudo de tarô. Às vezes você estuda por anos, por décadas, e mesmo assim você sempre vai aprender algo com o tarô. E eu entrei no YouTube e vi um cara, ele fazendo tiragem com esse deck aqui. E visivelmente o deck estava na mesa, né? Só aparecia a mesa. E visivelmente ele estava lendo. Porque ele lia literalmente o que está escrito no livro. Ele nem para resumir, ele lia do jeito que estava no livro. Então, e não é que ele estava mostrando que estava lendo, porque tá tudo bem você ler do livro que vem com ele. Mas ele fingia que estava interpretando, e ele não estava. E eu disse, eu não vou admitir eu saber mais do que essa pessoa, e essa pessoa tá aí, tá botando a cara, tá enganando, tá? Não vou dizer que ele estava enganando, não, retiro o que eu disse. Mas ele estava passando de uma forma como se ele soubesse, mas ele estava lendo, e nada de mal. Deu pra entender que não tem nada de mal. Foi em 2024, a gente já tá em 2026. E de certa forma ele me inspirou, ele disse, como assim? Como é que eu vou ficar aqui? Então, você precisa encerrar esse ciclo. Esse ciclo mental que tá te desgastando, tá te deixando sobrecarregada mentalmente. Não é nem fisicamente, é mentalmente. O que acontece quando essa pessoa finaliza isso? Finaliza esse medo, o que acontece?
O que acontece quando ela finaliza esse medo? Espiritualidade, tarô. O que acontece quando ela finaliza esse medo? Depois que você finalizar essa questão, você vai ter outra questão para resolver. É um problema também de quem estuda muito, de quem é muito bom no que faz, de quem tem várias capacidades. Tem pessoas que nasceram para uma profissão e elas aprendem aquilo, elas descobrem aquilo quando ainda são adolescentes e fazem aquilo o resto da vida delas. Mas tem pessoas que têm tantas capacidades, conseguem se dar bem em tantas profissões que acaba sem saber o que é que vai fazer da vida. E depois que você finalizar esse medo de botar a cara no sol, você vai ter mais um desafio, que é escolher o que você vai focar. Aqui mostra que você tem muitas opções do que focar. Muitas opções. Mas você vai precisar focar. O conselho, não leve... Não escolha através do seu emocional, da sua... Não é que não escolha através do seu emocional, mas não escolha pensando no que os outros vão achar, principalmente pessoas da sua família. Não leve os padrões repetitivos da sua família, tipo, mas é porque ninguém na minha família nunca fez isso. Ótimo, você vai ser a primeira. Mas porque ninguém nunca tentou isso na minha família. Ótimo, você vai ser a primeira a tentar, a fazer dar certo. Então, tire essa questão do emocional, da ligação à família, ao passado, a querer mais agradar os outros do que tomar decisões por você mesmo. E também, planejamentos. Como capricorniana que sou, com virgem muito forte no mapa, Capricórnio e virgem muito forte no mapa, quase que não sai eu falar uma coisa dessa. Mas o que te bloqueia muito também é muito planejamento. E mesmo depois que você finalizar essa questão do medo de se expor e colocar a cara no sol, você ainda vai ter esses bloqueios aqui. E se você não resolver isso, se você ficar com essa dúvida, se você ficar apegada aos padrões repetitivos da família, porque ninguém nunca fez isso, porque vão falar de mim, porque não sei o quê, e ficar muito no planejamento, ainda continua sendo uma autossabotagem que vai te sobrecarregar da mesma forma. Então aqui nós temos mais do que uma crença limitante para resolver. É a crença do medo de fazer as coisas acontecerem. E quando você consegue passar isso, você ainda vai precisar entender o que focar, em que focar. Mas a parte boa disso tudo é que resolvendo essas duas questões, porque aqui você está sobrecarregada mentalmente, aqui você está sobrecarregada fisicamente, tá cansada. E cansa você fazer, ou ver as outras pessoas fazendo, tudo acontecendo e você com mais capacidade, você quer fazer, mas você não consegue. Mas quando você vence esses obstáculos aqui, que te espera essa linda, maravilhosa, a rainha de ouro. Olha essa mulher. Tu acha que essa mulher tem um boleto pra pagar? Tá preocupada com... Boleto ela tem, né? Que todo mundo tem. Mas tu acha que essa mulher tá preocupada com o boleto pra pagar? Não, porque ela é a rainha de ouro. Ela, olha o poder, aí eu acho essa carta linda, dá vontade de fazer um quadro dela. Olha a cara de poder dessa mulher. Linda, 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 linda. Você vai chegar, você tem isso em você. É sua essência ser essa rainha de ouro. Só o que você precisa tirar do seu caminho são esses obstáculos para se tornar essa rainha poderosa. E olha que saiu duas rainhas aqui, você tem essas duas rainhas. Essa veio com bloqueio, mas se veio com bloqueio você tem a energia dela, só precisa desbloquear. E a rainha de ouro também tá na sua energia. É para onde você tá indo. Mas às vezes a gente tá indo para um lugar
e passa muito tempo olhando para o obstáculo ao invés de contornar, ao invés de tirar ele do nosso caminho. E é isso que você precisa, tirar esses obstáculos do seu caminho. Tá bom? Um cheiro para você, boa sorte. Se você quer fazer uma tiragem na sua energia, fala comigo no link da bio. Aliás, o link vai estar aqui na descrição, que aqui é o YouTube. E eu posso te ajudar. Temos tiragem de tarô, tarô terapêutico, numerologia e mentoria holística para cada coisa, para um caso. Aí você conversa comigo e eu te falo qual o melhor direcionamento para o seu momento.